paz do Senhor, meus queridos e irmãos do grupo. Eu quero estar passando para vocês uma palavra, tá? Uma palavra que eu já li já nesta manhã. Eu gostaria de estar passando para a igreja, ok? A palavra fala de a confissão de Pedro. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Felipe, interrogou seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém disserem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando, se disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Pessoal, essa passagem aqui é bem interessante, certo? Essa passagem, se vocês lembram, essa passagem foi a primeira passagem que eu preguei, na Assembleia de Deus, tempo central aqui de Roça Velha, ok? Nessa passagem fala claramente que a gente tem que ser muito cauteloso, certo? Nas nossas palavras, nós temos que ser muito cuidadosos no que nós fazemos, no que nós falamos, certo? Porque o ser humano, ele age na boa vontade, ok? O ser humano, ele fala na boa vontade, mas nem tudo o que nós achamos que é boa vontade é o correto, ok? Porque bem aqui, Jesus diz assim: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas dos infernos não prevalecerão contra ela. Só, aqui, veja só, aqui nessa passagem aqui, Jesus está fortalecendo Pedro. Ele está dando uma palavra de força, de ânimo, Ele diz que Pedro será fortalecimento. Eu sei que Jesus é o nosso fortalecimento. Só que a partir dessa palavra aqui, Pedro seria, como é que se diz? A pedra, Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, certo? E aqui, Jesus está dando essa força a Pedro, Pedro está sendo destacado aqui nessa passagem, Só que logo abaixo, você percebe que logo abaixo ele já diz assim: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum acontecerá isso contigo. Pedro disse isso porque ele gostava de Jesus, Ele queria estar com Jesus, ele queria ficar com Jesus. E ele disse isso na boa vontade. Às vezes a gente, não, eu quero ficar com ele, não, eu quero... Não fala isso não, Certo? A gente às vezes fala as coisas na boa vontade. Só que o que foi que Jesus disse aqui? Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens, certo? Ok. Se você pensa muito em coisas materiais, coisas dos homens, nós somos muito voltados para as coisas humanas, certo? E infelizmente nós somos pecadores,
certo? Infelizmente o pecado, ele tomou de conta, né? Ele toma de conta de nossa vida, infelizmente, certo? Nós somos fracos. E sem Jesus nós somos fraquíssimos. Nós estamos esgotados, nós já não vivemos mais, ok? E aqui, mesmo Pedro dizendo: "Tende misericórdia de ti, Senhor. Tende compaixão de ti, Senhor. De modo algum isso acontecerá contigo." Jesus já repreende. O que a gente coloca, né, nessa terra, acima das coisas de Deus, é algo perigoso, certo? O que a gente coloca, a gente não tem que colocar nada acima das coisas de Deus, certo? Jesus, ele falou que tinha que morrer. Eu tinha havido dito isso a Simão Barjolas, Pedro. Mesmo assim, ele não vigiou, né, e deixou ser usado pelo Satanás, ok? E essa é a passagem que eu quero passar para vocês hoje. Ó. Muita atenção no que você fala, muita atenção no que você sente no prazer, certo? Às vezes você deixa as coisas de Deus de lado e vai fazer algo carnal, certo? Algo que você está desejando ali. Esse é um exemplo, né? Esse é um exemplo claro que Pedro, né, deu um exemplo total para você que você não deve, né, embora ele não seja do seu agrado, você não deve deixar as coisas de Deus. Porque Pedro, quem não queria, né? Nenhum dos discípulos, nenhum dos apóstolos, nenhum dos discípulos queria que Jesus fosse morto, fosse, né, maltratado ali pelo aquele povo escribas, por aquele povo que, né, que está debaixo da lei lá, que faz as coisas segundo a lei. E não que isso seja errado, né, certo? Só que dita o coração, né? Não é o que eu falo entre as pessoas, falo boas coisas, né? Quero o que eu mostro às pessoas, né? O que eu mostro não significa nada, né? No Evangelho de Jesus Cristo, né? Diz claramente que o que eu falo não quer dizer nada, apenas o que eu faço. Que é apenas o que eu faço, apenas o que eu faço mesmo de coração, ok? Então essa passagem eu queria deixar para a igreja hoje. Espero que vocês se alegrem cada vez mais, fiquem mais atentos na palavra e fiquem mais atentos nas coisas de Deus, ok? Se você for chamado para uma obra, para alguma obra que Deus vos chame, fique atento, certo? Não queira deixar só a obra de Deus por algo terreno, que é algo que você deseja aqui nessa terra, ok? Fique com Deus e até a próxima.